dia, matriarcado. Então, já faz umas semanas que eu praticamente só escuto Gal Costa, que eu parei para ouvir Erasmo Carlos. Mas essa música, que tem muito a ver com a heroína, né, dessas 4 últimas semanas, que está saindo em posição de destaque, essa música aqui, ela ficou na minha cabeça durante uns dias, assim. E aí eu me dei conta de que ela tem tudo a ver com essa heroína. Vamos lá. Caixa. Hoje não ligo a TV, nem mesmo pra ver o jogo. Não vou sair se ligarem, não estou. Amanhã que vem, nem dormir voltar. Se chegar alguém a me pedir um favor, eu não sei. Tá difícil ser, sem reclamar de tudo. Passa a nuvem negra, larga-te, vê se leva o mal que me arrasou, pra que não faça sofrer mais ninguém. Esse amor que é raro e é preciso, pra nos levantar no derrubou. Não sabe parar de descer e morrer. Passa a nuvem negra, larga o dia, e vê se leva o mal que me arrasou. Possa sofrer. Então, gente, nós estamos há 4 semanas vivendo cartas tristes de copas. Nós passamos 2 semanas vivendo uma carta triste de copas em posição de destaque, e nós estamos agora na 2ª semana vivendo uma outra carta triste de copas, tá? Essa heroína, ela é a Psique, né? E ela, para quem não conhece a estrutura do tarô mitológico, ela é uma heroína que todos os naipes do tarô mitológico, eles são protagonizados por heróis, né? E tem uma heroína também. E é uma jornada que ela percorre, onde ela aprende sobre amor. Ela aprende sobre amar o outro, e no final da jornada dela, ela aprende sobre amar a si mesma, para que ela possa então viver um amor de uma maneira plena, sem roubar de si para dar para o outro, né? A gente tá nesse momento, a gente retrocedeu. A gente passou 2 semanas lá na carta onde ela desce ao submundo. Agora a gente está 2 semanas vivendo o 6 de copas, a carta onde ela tem a decepção afetiva máxima, né, dessa história, e ela precisa reencontrar consigo para seguir em frente, mas ela não está conseguindo virar o disco, porque nós estamos há 2 semanas nessa carta, que não aparece na posição do não. Ela aparece agora no sim da semana, e na semana passada ela apareceu no topo. Praticamente a mesma coisa aconteceu com o 8 de copas, que na primeira semana apareceu no topo e na 2ª semana apareceu no porquê, explicando o jogo. Agora é uma afirmação dessa heroína, que está conectada ao seu passado, ao que acabou. Então ela sai no sim do jogo, tá? Essa música que eu escolhi se chama Nuvem Negra. Ela foi gravada pela Gal, se não me engano, é uma música do Djavan. E o Chico aparece nessa gravação. Deixa eu ver, Nuvem Negra. Acho que é isso mesmo. É do Djavan, se não me engano. Ou será que é do Chico? Ah, tô na dúvida. Enfim, essa versão é linda, gente. Eu vou postar depois.
São os três cantando, é muito fofo. E aí o Chico, o geminiano, faz uma gracinha no início do vídeo, né? E aí todo mundo cai na gargalhada. Essa heroína, ela, no 6 de copas, é do Djavan, né? É isso aí. É isso aí. Engraçado, né? É um trígono de ar, porque a Gal é libriana, o Djavan é aquariano e o Chico é geminiano. E, enfim, essa heroína, ela tá no sim, porque agora eu acho que a gente tem que entender o que fica pra trás e o que a gente de fato resgata de bom de quem a gente foi. O que acontece? Ela é uma heroína que ela não se casa com ninguém, né? Os pais acham que tem uma coisa de errado com ela, eles vão consultar o oráculo diz, ela não está prometida para nenhum mortal, sua filha está prometida para um Deus. Então, eles preparam a filha toda e colocam ela num penhasco para ela se casar, para ela, tipo uma oferenda. Toma aí, o Deus que vai casar com minha filha que pegue. E aí, ao mesmo tempo, como eu já conto para vocês sempre, a Afrodite está furiosa, porque tem uma mocinha em algum lugar que é muito bonita e que está sendo comparada à própria Afrodite. Então ela manda seu filho flechar essa moça, o seu filho Eros, que é o Cupido, né? Então ela manda o seu filho fazer essa moça se apaixonar por alguém para sair da frente dela, sair da perturbação. Só que ele vai lá e se apaixona por ela. Se apaixona por ela, acontece uma série de coisas em que ela é levada ao palácio dele e passa a viver lá. Ele se comunica com ela apenas em presença, explica pra ela: tô abrindo meu reino pra você, tô apaixonado por você, quero te fazer feliz. Você vai ser a heroína mais feliz de toda a Grécia, né? Eu localizo o grelo com muita facilidade, eu vou rapidinho te satisfazer. Só que tem uma condição. Ela não pode ver o rosto dele. Porque se ela descobre que ela tá casada com o filho de Afrodite, fodeu, vai dar uma merda no reino, né? Afrodite deu uma ordem a ele de fazer essa garota desaparecer. Mas ele quer a garota. Quando ele chega lá, ela realmente parece a mãe dele, coisa mais edipiana, né? É uma prévia do mito de Édipo, que esse é anterior a Édipo. E aí, provocada pelas próprias irmãs, ela desrespeita a regra de que não pode ver o rosto dele. E aí a relação acaba, ele vai embora. Quando ele vai embora, a gente tem exatamente o recorte de mito que está em uma posição protagonista do jogo há 2 semanas. A gente tem o 6. Nessa imagem, a heroína voltou lá para o penhasco, onde ela foi deixada pelos pais e onde ela começa a jornada dela junto com Eros, né? Ali que ela foi entregue como oferenda. Ela volta para lá e ela tá sofrendo, tá chorando, tá se lamentando, não consegue olhar para frente, ela tá presa no que acabou de acabar. Ela tá sentindo culpa, ela tá achando que se ela não tivesse visto o rosto dele, a relação continuaria. Sabe quando você começa a se culpar pelo fim da relação? Quando você começa a se achar que foi você que fez algo de errado, mas realmente essa relação tinha que andar, ela não podia ficar nesse ponto aí de ignorância, né, de um sobre o outro. Então, essa heroína, ela tá estacionada. Então, se você se sentiu um tanto quanto aprisionada ao passado, se você chorou por acontecimentos passados ou por uma relação, né, que não anda, ou se você fez contato com outras pessoas que você já foi e que você sente que não é mais, ou que você sente que precisa resgatar esse pedaço, aquele pedaço ali de quem você já foi, você viveu essa carta, tá?
ela representa uma dificuldade de virar o disco. Porque olha só, não acabou o amor, no caso dessa heroína, tá? Mas ela pode representar momentos onde acabou o amor pra gente. Mas aqui não acabou o amor. Começando a bater aquele sol. Foda. Então, ela tá se lamentando e ela não consegue entender ainda que até para ela ter esse cara de volta, deixa eu botar um fone porque senão vai ficar, acho que vai ficar uma ventania, né, no microfone. Até para ela avançar, até para ela ter esse amor, ter o que ela deseja tanto, ela tem que olhar para frente. Não dá mais para ela olhar para trás. Tá chorando sobre o leite derramado, entendeu? Uma era acabou mesmo. E a gente está com dificuldade de se comprometer afetivamente com um novo tempo. A gente ainda está sob a marca emocional do tempo que acabou. Então esse jogo é sobre como a gente se ajuda a virar o disco. Essa carta é foda, o 6 de copas, porque a única carta que vira essa mesmo é o 7. E o 7 saiu. O 7 quase não saiu nesse jogo. Depois que eu tirei todas as cartas, uma carta reluziu pra mim assim na mesa de jogo. Eu falei, cara, essa carta também faz parte do jogo. E era o 7. E é a última carta desse jogo. Definitivamente é um jogo do tipo, vamos virar o disco, tá? Vamos mudar o assunto, vamos nos colocar de uma outra maneira na vida, vamos avançar e vamos nos comprometer afetivamente com um novo tempo. Porque o 7 de copas, que é a carta que vira o 6, ela é uma carta onde a gente se reconecta com o próprio desejo. É o momento em que essa heroína entende o que ela quer de fato. Ela ainda ama esse cara. Então ela precisa assumir esse compromisso afetivo com esse novo tempo. E ir atrás do que ela verdadeiramente quer. Eu não tô aqui incentivando ninguém a ir atrás do Chernobyl que foi embora, tá? Pelo amor da deusa. Eu tô aqui querendo dizer que pra gente virar o chororô, virar essa versão passada, né, da qual a gente não consegue se despedir, a gente está na mesma em algum nível. Tem algum nível em que tua vida não está avançando, não anda. É sobre esse nível que o 6 de copas fala. Então, no 7, ela precisa dar vazão ao desejo. Ela precisa ouvir o que o coração dela está pedindo e seguir em frente. E é lá que a gente tem que chegar. E para a gente chegar nesse lá, eu separei uma música que provavelmente vai começar com um anúncio do Neil Schub, mas a gente suporta. É o seguinte. Ao mesmo tempo em que essa heroína afirma que a gente está com dificuldade de virar esse disco, ela diz que existem mesmo coisas da heroína que a gente foi que caem bem se forem resgatadas. Não é à toa que sentimos saudade. Se a gente sente saudade de um tempo que passou, né, e que está simbolizado por alguém, a gente tem que prestar atenção que talvez não seja mérito daquela pessoa. Talvez você esteja com falta, com saudade, com carência de alguém que você já foi. Aconteceu uma coisa muito legal comigo relacionada ao 6 de copas por esses dias.
Eu estou trabalhando questões ligadas ao corpo, né? Deixa eu te dizer, Valquíria, peraí, que horas acabou? Ai, gente! Começou há 15 minutos. Ganhei um selo! Obrigada. Rita Maria, obrigada pelo selo, que legal. Ganhei um selo. Vamos lá botar a música do 7 de copas. Mas o que eu estava dizendo é que às vezes a gente... estava contando uma coisa legal sobre o 6, a virada do 6 para o 7. Esse jogo se passa entre o 6 e o 7. O que a gente tem que fazer para produzir esse passo? Onde a gente se reconecta com o nosso desejo, né, e vira uma chave emocional para o novo tempo. Eu estou trabalhando questões ligadas ao corpo, né? Eu já tenho um projeto dentro do qual eu escrevo sobre a minha relação com o corpo há alguns anos. E agora, com a ajuda da terapia, né, eu estou fazendo uma terapia que é bem punk, que é o EMDR, que usa tecnologia da neurociência, e trata especificamente trauma. Então ela vai lá nas profundezas, você sente coisas de novo, você lembra de coisas que você não lembrava, é sinistro. E aí eu tô com muita dificuldade de pegar no tranco, assim, de botar meu corpo ativo de novo, porque é muito tempo de negligência do corpo, de ocultamento do corpo, em função de todo o meu histórico de assédio, de violências sexuais. É como se eu estivesse... A minha psicóloga diz que eu botei o meu corpo dentro de uma caixinha e tranquei. E aí eu tô... Apesar disso, assim, eu cuido da minha alimentação, né, me alongo, mas assim, não há mesmo um compromisso profundo com o corpo. Ele tá ali. Eu virei uma pessoa muito mental. E aí eu me lembrei da atividade física que mais me fez feliz na vida. Andar de patins. Eu devia ter uns 10, 11 anos quando ganhei meu primeiro par de patins. Entre 9 e 11 anos. E eu pensei que o patins ele resgata uma confiança nas próprias pernas, né? E ao mesmo tempo é um brinquedo. Eu acho que eu preciso voltar a andar de patins. Eu acho que seria... É claro, eu preciso botar meu corpo em movimento primeiro, eu preciso, né, sair dessa dificuldade para recuperar alguma confiança e voltar a andar de patins. Já começou a análise do jogo, tem 18 minutos que eu tô falando. Eu já falei sobre a primeira carta e sobre a última também. Mas olha só, esse vídeo ele vai ficar salvo, tá? Então, eu tô prestes a resgatar uma atividade física verdadeiramente prazerosa, apenas prazerosa, sem crise. Porque dançar também é uma coisa que sempre me chamou. Eu danço desde pequena. As pessoas não sabem. Uma coisa que vocês precisam saber sobre Maria Gabriela Saldanha. Gente, eu sambo igual passista. Eu danço mesmo, eu danço bem. Meu corpo tá desatualizado, né? Porque, cara, a gente tá na era do passinho. Então, não tem como. É uma outra relação com o corpo. Mas é isso, eu cresci em meio ao pessoal do Império Serrano, né? Só que a dança, pra mim... Oi, Mila. Beijo, querida. Saudade. A gente vai se falar. Então, eu danço desde pequena, só que a dança, ela é mais marcada pelos episódios de assédio, de censura ao meu corpo, né? A dança era uma ameaça para o meu padrasto. Chegava nas festas, ia dançar, todo mundo chamava atenção, então ele não gostava. Então
A dança, ela tem marcas bem ruins. O patins não tem. O patins é bom do início ao fim. Eu me desconectei dele porque me mudei, aí a rua passa a ser outra, né? Então, enfim. Mas é isso. Também nessa saudade, nessa dificuldade de virar o disco, existe uma heroína que quer que você resgate coisas boas dela. Que quer que você perceba do que você sente saudade. Às vezes você sente saudade de você acha que é de alguém e na verdade é de si mesmo. E aí no 6 de copas a gente tem essa carta. Esse jogo é da natureza do 6. Ele não é do 6 de copas. Ele não é da natureza do 6 de espadas, que é o não desse jogo. É um jogo totalmente formado por copas e espadas. Não é legal? Então, vou meter o bocão vermelho. Vou meter o bocão vermelho qualquer dia. Hoje eu tô assim, né? O que aconteceu, gente? Eu senti muita dificuldade de entregar essa mensagem, porque o jogo aconteceu todo pra mim, apesar de ser um jogo de reflexão. E quando são jogos de reflexão, não tem problema eu entregá-los mais tarde, a menos que eles sejam alertas, entendeu? E aí eu fiquei confusa se eu deveria tirar outro jogo, se aquele jogo era pra mim e não era o da semana, apesar de que eu faço todo um ritual para fazer o jogo da semana. Eu jogo a intenção da coletividade ali, não é um jogo sobre mim. Tanto que tem semana em que o jogo não conversa muito comigo. Ele sempre vai conversar comigo em algum nível, mas tem semana em que os maiores retornos que eu recebo são das pessoas. Às vezes pessoas do laboratório, às vezes pessoas que acompanham só os vídeos por aqui, entendeu? E aí essa semana eu sofri muitos ataques. Quem não entende, não conhece meu trabalho, quem é mais cético vai chegar aqui e vai pensar, essa mulher é maluca. Mas eu quero dizer uma coisa pra vocês, porque assim, é muita responsabilidade mesmo compartilhar o conhecimento oracular, que as pessoas vão usar de uma forma escrota. As pessoas estão numa onda tipo, tô desempregado, não quer saber qual é seu propósito existencial, não quer reconstrução, ela quer usar o método Érico Rocha para virar uma taróloga de sucesso, né, influencer. E oráculo envolve toda uma responsabilidade, principalmente energética, com as pessoas, afetiva e energética. Vocês já devem ter tido contato, se vocês estudam oráculos, com pessoas que te dizem que não é importante ter nenhum tipo de proteção espiritual, que não é importante ter nenhum tipo de ritual, que basta simplesmente ler o oráculo, que é do plano meramente racional, a leitura simbólica. Isso está errado. Você não vai ter cu para suportar as energias das pessoas. As pessoas chegam cheias de capiroto na tua mesa de jogo. Elas precisam de ajuda. As pessoas vêm jogar cartas porque elas precisam de ajuda, porque elas não estão bem, porque elas querem um direcionamento na vida. Então, é um encontro com o outro, com a energia do outro, que é uma coisa muito profunda. E aí, se você não está fazendo nada para se limpar, é claro que você vai se sentir uma hora muito sobrecarregada. Entendeu? É muito importante vocês terem as suas práticas. Eu não estou falando que vocês têm que ter práticas espirituais, institucionais. Mas eu quero dizer que vocês precisam encontrar a maneira de adotar uma ritualística bacana que sustente vocês no trabalho de vocês. Porque vocês vão lidar com todo tipo de problema. Eu já ouvi aqui histórias muito brabas, por exemplo, de pedofilia. Eu jogo majoritariamente para mulheres. Muitas são mães. Imagina as dores
de que eu tomo conhecimento. E aí é gatilho para você. Então você tem que ter muito preparo, sim, para jogar. E as pessoas que assimilaram esse discurso de que querem ficar ricas ensinando algo do absoluto zero, elas não necessariamente têm consistência, têm tempo de trabalho para que elas te entreguem uma mensagem onde você transforma sua vida. Qualquer dia eu vou lançar um post aqui assim, sobre quantas pessoas da psicologia me seguem. Tem muita gente, principalmente gente da psicologia analítica, né? Claro, que eu trabalho com mitos, com oráculos. E quantas pessoas da cartomancia também, né, me seguem e são atendidas por mim. Eu atendo cartomantes que atendem vocês. Eu atendo terapeutas que atendem vocês. Então, assim, é preciso ter muito preparo. É claro que todo mundo tem o direito de começar. O tarô é para todo mundo, sim. O tarô não é para quem é especial, para quem é superdotado. Ele é uma linguagem. Só que para você atender pessoas em larga escala, a ponto de você fazer dinheiro, de realmente te sustentar, é importante ter um respaldo energético, uma proteção. E aí, em função do meu trabalho, eu de vez em quando sofro uns ataques. Esses ataques, eles só vão sanar quando eu fizer determinadas obrigações dentro da minha religião, quando eu tiver as costas muito quentes. Eu tenho as costas quentes, mas não fervendo. Eu preciso ter as costas fervendo para que eu consiga atender tanta gente, entregar tanto conteúdo sobre isso. Porque entregar esse conteúdo que transforme vidas a partir da ideia de propósito existencial, que eu trabalho com isso, porque eu trabalho fundamentalmente com a simbologia da estrela, isso faz você comprar muita briga espiritual. E aí eu tomei umas porradas essa semana, mesmo, seriamente, assim, tinha uma rave acontecendo no meu campo energético. Era um baile dos capirotos, assim. E aí, enfim, essa percepção afetou a interpretação do jogo da semana, porque agora houve um momento na semana em que eu não sabia se o jogo era a meu respeito, porque ele aconteceu assim como uma avalanche para mim. Se ele era a meu respeito, ou se eu precisava, já aconteceu antes, tá? Ou se eu precisava entender alguma coisa que o jogo estava me dizendo em caráter emergencial para depois realizar o jogo da semana. E aí eu entendi que não, que é coletivo mesmo. Que eu estou começando a ver acontecer na vida de outras pessoas. Eu também já atendi pessoas, porque eu não parei de atender, eu só parei no próprio dia, em que eu passei muito mal. Depois eu fui melhorando, eu fui pedir socorro, falei com o meu babalaô, falei com a minha psicóloga. E é isso, é todo um suporte. Todo um suporte. Às vezes, para você ter uma super resposta, ter um jogo comigo e entender certas coisas a teu respeito, eu preciso contar com toda uma estrutura por trás. É muito doido, né? É isso. E aí tomei umas porradas. Entendi que é sobre todo mundo, porque tô vendo o jogo acontecer com outras pessoas, porque já teve gente que eu atendi que me trouxe exatamente essa mensagem. Me confirmou que a gente precisa da reconexão com o desejo, que é a mensagem do 7 de copas, no topo do jogo. Então é por isso, né, Mila? Por isso que eu preciso do Pix espiritual. Mandem Pix espiritual. Esse jogo, ele, portanto, é da ordem do 6 de copas. Ele não é da ordem, aliás,
Ele não é da ordem do 6 de espadas. O 6 de espadas está no não. O que a gente tem nesse mito aqui? Nosso querido herói de espadas, Orestinho, aquele que é designado pelo Deus Sol a matar a própria mãe, para que ele rompa com as raízes intoxicantes, adoecidas da sua família toda cagada de pombo, é uma família coisonaro, que já está há gerações no poder, né? Eles são tiranos, eles estão sempre promovendo mal e odiando uns aos outros, e é o Carlos que bate na Michele, enfim, é isso. O deus Apolo e a deusa Ártemis resolvem salvar os jovenzinhos dessa família. Eles não têm culpa do pai e da mãe que eles têm. Então a gente precisa que Orestes rompa, né, porque é da ordem de Apolo. É Apolo que dá a ordem, porque nesse mito o poder, há uma disputa também pelo poder, se ele é transmitido de maneira patriarcal ou matriarcal. Então a mãe do Orestes dá um golpe de estado para que a filha dela possa herdar o poder, e não Orestes, e manda o Orestes, né, para uma colônia de férias. Meu filho, vai lá fala o nome de um lugar aí. Queria lembrar o nome de um lugar lá em Bangu, lá em Santíssimo, que é tipo um clube, onde a galera faz encontros poéticos, não consigo lembrar. Para sair dos exemplos, né? Centro, Zona Sul, do Rio de Janeiro. Orestes e as irmãs precisam viver uma ruptura com essa família. Assim como eu, você, todo mundo aqui, em algum nível, tem que viver rupturas familiares. Se a gente tem um jogo inteiramente feito de espadas e de copas, de uma maneira proporcional até, né? A gente tem 3 cartas de espadas, 2 de copas, quase igual, são 5. A gente tem essa semana que encarar lições relacionadas às rupturas e aos novos compromissos afetivos. As rupturas familiares aparecem especialmente representadas no naipe de espadas, porque o mito de Orestes é essa ruptura com a figura materna, que precisa acontecer para que ele, suas irmãs, seus descendentes tenham direito a novas referências. Você tem que ser outra pessoa no lugar das referências negativas da sua família, para que você possa ser a transformação dessa árvore familiar, entendeu? O que o tarô reserva para Britney Spears? Não sei, cara. Eu precisaria jogar só para ela. Ai, gente, Britney, né, cara? Dando defeito aí sinistramente de novo, né? Torço muito por ela. Então Orestes, ele é enviado para um outro lugar pela sua própria mãe, depois que a mãe mata o pai. É isso, a família dele, um tá matando o outro, um tá, né, as tragédias estão acontecendo o tempo inteiro. Aí a rainha mata o marido junto com a amante e assume o trono. E manda o filho mais velho, que seria o herdeiro do trono, para casa do caralho. Aí o que o Orestes, né, faz? Ele se concentra para entender o que está acontecendo. Que porra é essa? O que eu vim fazer aqui que eu nem sei? Né? Tô aqui com a minha mochila, tô aqui com o meu iPad, minha mãe me mandou para cá, nem trouxe a minha erva, não tem um amigo meu aqui para me salvar. O que eu faço? Ele se concentra e recebe a visita do deus Apolo, que diz para ele: meu filho, tua família está fodida, toda cagada de pombo, você é a ruptura. Então você vai ter que matar sua mãe. Depois que Orestes recebeu a visita, a gente tem o 6 de espadas, que está no não desse jogo.
fazendo um contraponto ao 6 de copas no sim. É isso que está sendo afirmado, não é dessa ordem aqui. Por que o 6 de espadas está no não? 6 de espadas é um momento em que você sente o mínimo de tranquilidade no meio do naipe do conflito, no meio do naipe de espadas. Orestes já recebeu a visita do deus Apolo, o deus Apolo já falou para ele qual é a parada, ele já entendeu, já recebeu a revelação de que a família dele é Chernobyl e que ele precisa mudar essa história através dele mesmo. Ele precisa ir na direção da individualidade dele e isso está simbolizado nessa ruptura com a mãe. Ele está tranquilo, choque no 6 de espadas, porque ele já recebeu a revelação. Só que essa carta está no não. Nós não estamos tranquilos, tranquilas, apesar dos conflitos. Tem alguma coisa nos inquietando, que precisa ser entendida, que precisa acender a luz da consciência e que a gente não está enxergando ainda. O porquê do jogo quer que a gente enxergue? Porque ele é o próprio Orestes no 4, 2 passos antes do 6. Aqui Orestes está navegando em águas tranquilas, dentro do naipe da guerra, porque é o único momento de tranquilidade em que ele sabe o que tem que ser feito. Alguma coisa, os desafios continuam aí. Sabe quando você continua com os mesmos problemas, mas você muda de postura em relação a eles? Isso é o Orestes no 6 de espadas. Você sossega alguma coisa dentro de você e você entende para onde você está indo. No porquê, a gente tem o 4 de espadas, 2 capítulos antes do 6. O que está acontecendo aqui? Orestes está no exílio, diante de 4 espadas, em posição meditativa. Ele está se concentrando para tentar entender o que aconteceu, por que a mãe dele mandou ele para lá. O que está acontecendo? Ele está em estado de concentração. Essa é uma carta que representa meditação, oráculo, concentrar energias, refletir. É uma carta que manda a gente fazer silêncio, olhar para dentro, se escutar, porque alguma resposta vai vir. O Sol, ele é simbologia para muitas coisas, né? Sobretudo vida, saúde, realizações, vitórias. E o Sol, dentro do mito de Orestes, dentro do naipe de espadas, ele está simbolizado em Apolo, que é um deus que, na verdade, ele não é o deus Sol, ele é o deus glorioso, ele é o deus da música, ele é o deus do oráculo de Delfos, mas ele herda os atributos do deus Sol. Ele é um filho de Zeus que herda atributos de gerações divinas anteriores. Isso acontece em quase todas as mitologias do mundo, tá? Por exemplo, a deusa Ísis, ela vai herdar atributos de Nut, de Hathor, dentro da mitologia egípcia, e vai, a partir de um certo período histórico, reinar como a grande mãe. O culto a Ísis foi gigante. Ela é uma das deusas do ano. O culto a Ísis foi tão gigante que alcançou os gregos, que ela influenciou todas as representações que a gente tem de Maria no Ocidente. A deusa Ísis com seu filho no colo, com seu filho Horus no colo, é Nossa Senhora. E aí, por que eu falei... Ah, tá, já lembrei por que eu falei disso. Então, o deus Apolo, é ele que dá a revelação a Orestes. É ele que vira a história do Orestes. É ele que fala, olha só, essa é a treta. E você tem esse papel dentro da treta, que é um papel de ruptura. Então, nesse momento, Orestes ainda não recebeu a visita do Deus Sol. Ele ainda não obteve uma determinada revelação. Mas ele está intuindo, tem alguma resposta por vir, alguma coisa vai vir. Então o Sol, ele é um símbolo também de revelação. Ele é luz. Faça-se luz. Ele é um momento em que
algum conteúdo da dimensão obscura do inconsciente, algum conteúdo pula, salta, é transposto para a luz da consciência. E você entende algo. Uma ficha cai. Então, no 4 de espadas, essa ficha cai. Quer dizer, ele está se preparando o cenário, ele está se concentrando, ele está ritualizando para que essa ficha caia. Ela não caiu ainda. A gente precisa refletir sobre essa dificuldade de virar o disco, sobre por que não conseguimos caminhar tranquilos. A gente só pode chegar ao 6 de espadas se a gente tem essa revelação do Deus Sol para Orestes. Porque essa revelação acontece no 5. O 5 saiu na semana passada, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Então aqui a gente não tá no 6 ainda porque a gente não passou pelo 5, porra. É óbvio, né? Não, 5 não passou. O 5 saiu no sim da semana passada. Aquilo que tem que ser feito. Então, considere também a possibilidade, né? Se o 5 está implícito nesse jogo, porque a gente tem 4 e a gente não tem o 6 ainda. Cadê o 5? O 4 manda você refletir. Ele manda você se concentrar. Tem alguma revelação para vir. Você tem que entender alguma coisa. Você não entendeu ainda para fazer essa virada. Essa virada não está acontecendo porque você precisa pensar. Você precisa entender, você precisa elaborar. Por que é que você não consegue virar esse disco, sair dessa fase? O que está te impedindo? Se é uma carta de espadas que está te explicando, tentando te dizer o que você está impedindo, o que você não está entendendo, aliás, o que está te impedindo, o que você não está entendendo, considere que talvez não sejam conflitos de agora. Talvez sejam traumas, coisas de longa data, porque espadas fala sobre todos os nossos conflitos familiares. É um naipe que fala, na verdade, como é que a gente se torna mais racional. E a gente se torna mais racional conforme a gente aprecia melhor o conflito à luz da razão. É por isso que o naipe de espadas é o naipe da mente, é o naipe da razão, é o naipe do elemento ar. Porque eu aprendo a manejar as espadas, a me tornar cada vez melhor nelas, na gestão dos meus conflitos, a partir da análise racional desses conflitos. Né? Não necessariamente uma análise fria, mas eu quero dizer que pelo menos uma análise em busca da sabedoria, porque a deusa Atena, ou Atena, dos gregos, ela é uma deusa que rege esse naipe, ela é o ás desse naipe, ela é aquela que está lá no final do naipe, trazendo o julgamento de Orestes, né, e sai a favor dele, mas ela não é uma deusa meramente da razão. Ela é uma razão que está comprometida com a sabedoria. Ela não é a razão dos professores arrogantes da academia, que te maltratam. Né? Eu vi esses dias uma coisa que me remeteu a estudante que eu fui. Viralizou aí que um aluno da UF, o professor não foi, não avisou que não foi, e ele pediu o dinheiro de volta, ele pediu um Pix. Depois ele se arrependeu, porque, tadinho, ele deve ter sofrido muitas críticas. Mas ele botou a boca no trombone, assim, não aguentou ficar oprimido por esse professor. Os professores na UF, para quem não conhece, para quem não é daqui do Rio, a UF é a Universidade Federal Fluminense. Ela fica numa cidade vizinha do Rio de Janeiro, muito perto, que é Niterói. Mas tem uma ponte grande separando o Rio e Niterói. E essa ponte, nos horários de maior movimento, obviamente, ela fica mega engarrafada. Tem duas formas da gente chegar a Niterói saindo daqui do centro do Rio de Janeiro. De barca, você chega em 20 minutos, mas também o horário de rush é aquilo, a barca cheia, né? E tem a ponte. É isso, a ponte, né? Para quem for de ônibus, quem for de carro.
E aí as pessoas ignoram, eu tive que comentar lá numa publicação que viralizou com esses prints da história do aluno da UF, que as pessoas não sabem direito, né, como é que é o esquema. Antes de você chegar em Niterói, muitas vezes você, se trabalha no Rio, mora no Rio, enfrenta o trânsito do próprio Rio de Janeiro. Eu fazia direito na UF e eu pegava 4 transportes para ir e 4 para voltar. Eu fazia estágio no centro, mas mesmo antes de eu fazer estágio no centro, eu precisava pegar um mototáxi ou uma van até a Avenida Brasil, eu precisava pegar um ônibus na Avenida Brasil para o centro, né? Eu precisava pegar a barca do centro para Niterói e depois eu precisava pegar um ônibus para me deixar no Ingá, porque eu estudava no Ingá, que é um bairro de Niterói, ou seja, não é nem no centro. Eu passava 5 horas por dia no transporte público, no mínimo. Eu desenvolvi síndrome das pernas inquietas. Eu acordei muitas vezes com caras passando a mão no meu peito. Eu hoje faço tudo o que eu posso. Todo o meu orçamento, ele considera a ideia de que eu certamente vou preferir táxi ou Uber. Eu não consigo mais, principalmente longa distância, pegar transporte público, não ficar muito tensa. Aí, ó, colegas de UF. Então eu lembrei dessa história, mas eu não sei porquê. É porque eu acho que o 6 de Copas ele vai ficar trazendo memórias assim, pra mim, pra vocês. Enfim. No 4 de espadas, a gente tem a concentração para produzir a revelação. Então, é bem-vindo esses dias vocês meditarem, fazerem silêncio, ficarem sozinhas. É bem-vindo consultar oráculo. Vocês mesmas consultarem ou vocês irem, né, até alguém que consulte. É uma carta do refletido, tem uma resposta para a vida tua mente, espera aí que ela tá vindo. No topo do jogo, a gente tem o 2 de espadas. Isso me preocupa. Porque a gente está indo na direção do que tem lá atrás em espadas. A gente não está indo na direção da resolução. Na verdade, é porque a resolução está em copas. Então a gente volta lá para o 2 de espadas no topo do jogo. O que está acontecendo no 2? O Orestes ainda não consegue estar no 6. Né? Essa carta do 6 está no não. Ele ainda não consegue seguir tranquilo viagem, sabendo o que ele precisa cortar, o que ele precisa fazer. Porque ele ainda não produziu essa revelação aqui, né? O porquê do jogo diz que ele precisa meditar para receber a visita do Deus Sol, para receber essa revelação. O Sol também é uma ideia de propósito existencial. Então, às vezes você precisa entrar em conexão com aquilo que realmente dá sentido à sua vida. É isso aí, né? Valquíria também estudou, não na UF, né? Mas no meu colégio, psicanálise marginal. É muita história de abuso, cara. E eu estudei no Colégio Pedro II, né? Ela também, um colégio federal aqui do Rio de Janeiro, um colégio bem, né, de referência, um colégio que está na Constituição. E a gente usava o uniforme clássico de, né, colegial, que é um fetiche, cara. É foda. Você não entende nada quando você é adolescente. Você começa a entender quando tá te acontecendo. Ai, gente, não posso falar disso não. Começo a ficar com vontade de chorar. Eu tenho muitos traumas. Nesse lugar mesmo do assédio, assim. E, enfim. No 2 de espadas, a gente tem o Orestes exatamente entre a mãe e o pai. A mãe não matou o pai ainda. A gente está lá no início da jornada dele. Ele está, como na maioria das representações do 2 de espadas, de olhos fechados, não querendo ouvir algo.
lá, não quero saber. Enquanto isso, pai e mãe estão prestes a cair na porrada. A merda vai estourar, mas ele está ignorando. Nós estamos na antessala de algum conflito que talvez precise vir à tona, que a gente precisa entender. Gente, obrigada pelo apoio, Patrícia. Esse uniforme realmente causava muitos traumas. Dentro e fora de casa. Mas estamos aí, falando para outras mulheres que elas não precisam ficar no lugar em que o patriarcado colocou elas. Eu não preciso, você não precisa. A gente passou da hora já de romper com certas amarras, mas a gente ainda está entendendo como é que elas funcionam. Mas a gente só decreta realmente um novo tempo, a gente só transforma, os nossos algozes só perdem poder sobre nós quando a gente bota nosso livre-arbítrio para jogo, a gente constrói a vida que a gente quer, a gente leva adiante o que a gente realmente deseja, o que a gente realmente quer para a nossa vida. No 2 de espadas, a gente tem alguma coisa que o herói Orestes está ignorando. Ele não está querendo enxergar. No 3 a merda vai estourar, mas o 3 não saiu ainda. Né? Então, o 2 de espadas, ou ele traz uma mensagem, assim, aí é um alerta. A gente precisa olhar para onde a gente está ignorando. Gente, obrigada. É um monte de mulher maravilhosa aqui dizendo que eu sou maravilhosa. Vocês são maravilhosas também. Né? E a gente se encontra por isso. É por isso que a gente se conecta. Nós estamos avançando muito, né, em termos de autoconhecimento. A gente está dando saltos, cara. Aí, ó. Vou falar. Eu tenho textos também antigos sobre isso, Brenda. Né, você já deve ter visto, claro. A gente já se segue há muito tempo. Vou falar sobre isso. É foda, porque é a cidade, né? Ela não é pensada para as mulheres. É tudo muito hostil pra gente. Primeiro assédio que eu sofri no transporte coletivo, eu tinha 11, 12 anos, estava de saia do Pedro II. Peguei um ônibus cheio, fui passar na roleta. O cara, as roletas tinham sido jogadas para frente do transporte coletivo do Rio de Janeiro naquela época. A gente podia passar, né? O cara veio atrás de mim e passou a mão na minha polpa da bunda, né? E aí eu já era o cão, eu falei pra ele, eu acho melhor você parar, porque senão eu vou te dar uma cotovelada aqui. Ele não parou, eu dei uma cotovelada nele assim e segui. E nisso, alguém foi me buscar. Eu fui encontrar, eu não lembro se era minha tia, mas ela já tinha passado, ela já estava avançada no ônibus. Ou seja, eu tinha 11 anos, eu estava com o responsável e mesmo assim eu sofri violência. Gente, essa é uma semana em que o choro pode vir, mas a gente tem que estancar o choro. O 6 de copas, ele imagina, quantos anos vocês têm? Eu tô com 39 anos. A gente tem muito conteúdo para lembrar, para trabalhar, cara. Não pode ser assim, disso nos travar, né? Fazer a gente empacar. É bom fazer live. É bom saber que vocês estão aí, ver quem é que tá vendo. É bom ler o que vocês escrevem. É uma dinâmica completamente diferente do gravar.
O 6 de copas também me trouxe muitas imagens de sofrimento feminino por esses dias, né? Mulheres que eu atendi, notícias que me chamaram a atenção. A viúva do Erasmo Carlos. Eu não vou tecer aqui considerações feministas sobre essa relação. É só reconhecer que essa mina, de 30 e poucos anos, tá sofrendo pra caralho, porque obviamente estava casada com um cara que, né, deve remeter a essa figura paterna. E que devia ter muita supremacia emocional sobre ela, né? O lance dos caras muito mais velhos se relacionarem com mulheres muito mais jovens, mesmo adultas. Aí eu já querendo fazer análises. Eu prometi a mim mesma que não faria aqui. O lance é a supremacia emocional, né? Muito difícil ser de igual para igual. Então, no 2 de espadas, aí, ó. É foda, maluco. Escuta essas histórias sempre. Sinto muito, meninas. Só tem uma forma da gente neutralizar completamente a influência dos nossos algozes sobre nós. Nesse jogo a gente está se encaminhando para ela. A gente está quase lá. Então no topo do jogo a gente tem o 2 de espadas. Orestes está ignorando algo. Pela minha experiência de jogar, porque tem o que as autoras do oráculo te dão. Uma coisa é isso. Uma coisa é você aprender o tarô, né? Por meio de alguém que você segue, ou por meio de, né, uma professora, ou por meio de um livro que você lê. Tem aquilo que a pessoa está compartilhando contigo. Outra coisa é o que você aprende jogando. Então é óbvio que se eu vi milhares de vidas utilizando esses oráculos, eu vou entender que esses oráculos falam de maneiras bem específicas em alguns casos. Eu vou entender as muitas nuances pelas quais um arquétipo pode se manifestar. E o 2 de espadas, ele pode significar você conseguindo desarmar a bomba do conflito. Pode ser que o conflito avance para o 3, mas pode ser que você desarme no 2. Ele está ignorando, ele está... não quero saber. Nesse caso, eu acho que o jogo está mandando a gente meditar, porque tem coisas que a gente não está querendo enxergar, acreditar, entender, ou que a gente ainda não está conseguindo perceber. Ainda não caiu a grande ficha que precisa cair, para que a gente possa virar o disco dessa mocinha que está chorosa há, na verdade, 4 semanas. Aí, ó. Aí os retornos começando a aparecer. Mila... Então, 2 de espadas saíram no topo do jogo. Aí eu virei todas as cartas do jogo e uma ficou me chamando muita atenção. Falei, porra, essa carta faz parte do jogo, vamos puxar, são 5 então. E essa quinta é o 7 de copas. Aí vamos lá. Vamos lá para a segunda música que eu escolhi para essa leitura. Olha como ela está fluindo. Olha que coisa maravilhosa. Vamos pegar nossa caixa de som. Eu amo essa música aqui. Ah, mas aí o microfone tá aqui, né?
se eu faço versos tão claros, projeto 7 desejos, a fumaça do cigarro. Eu penso na blusa branca de renda que dei pra ela, a cor de suas ancas, quando escanchada na cela. Vamos, gente. A música é linda, o poema é lindo. Lembro um flamboyant vermelho no desvantelo da tarde, a mala azul arrumada que projetava a viagem, recomeçando nas cinzas do recuo da paisagem. Lembro um flamboyant vermelho no desvantelo da tarde. Eu também quero te encontrar, Brenda. Você também é maravilhosa, cara, e me faz enxergar. Vocês todas me fazem enxergar. Né? A gente tá aqui pra isso, pra espelhar umas pras outras, assim, o nosso melhor. É assim que a gente tá vencendo uma cultura de competitividade, de muita violência, muita misoginia internalizada, né? Então, aí, ó, já tô recebendo um cheiro do Recife. Gente, é o seu Valença, né? Também. Que isso? Fenômeno da natureza. O nome dessa música é 7 Desejos. 7 Desejos. O que acontece com essa heroína quando ela se levanta dessa posição aqui? Caralho, tô toda arrepiada até a quinta prega. Né? Tem que segurar aqui na quinta. Pois é, pra mim também entrega em live é muito incrível. Então, a gente começa o jogo com a heroína chorosa. E a gente tem por objetivo chegar lá, na heroína que se levantou do penhasco. Olha que simbólica, ela está no penhasco. O que aconteceu nesse penhasco? Por que acabou a relação dela com Eros? Né? Ele foi embora, ela descumpriu o acordo e ela foi para esse penhasco. Ela foi para o lugar anterior ao encontro com Eros. E ela foi para o lugar onde a família abandonou ela. Ela foi para um entre caminhos, para uma encruzilhada. Aí, caralho. Ó, a Mila fala da Dona Sete em cruza no momento que eu falei encruzilhada. É um sinal. Vamos botar uma música para Dona Sete encruzilhadas? Não. Essa heroína percebe que ela... só tá achando pra Exu das 7 encruzilhadas, não pra Umbagira. Essa aqui. Virou macumba. Virou gira. Saravá. Não era esse ponto. Mas tudo bem. Já louvor. Obrigada pela sua participação, Dona Sete. É o seguinte, meu povo. Essa heroína entendeu que ela precisa se levantar. Se ela continuar aí, ela não vai conseguir promover as transformações de que ela precisa. Se ela quer, ela tem realmente que se comprometer com essa nova fase, com fazer um compromisso afetivo. O que você quer de verdade? É preciso se reconectar com o coração. Quando a gente chega ao 7 de copas, a gente chega a um reencontro com o nosso coração. E isso é simbolizado através da heroína que se ajoelha aos pés de Afrodite. A heroína se levanta lá daquele penhasco onde ela está só chorando. Só chorando, chorando, chorando. Essa Afrodite está peluda, né? Que legal.
ela se ajoelha aos pés de Afrodite e diz com todo o seu coração: é isso que eu quero. Ela se ajoelha diante da deusa do amor, da fertilidade na real, né? O amor é um aspecto da fertilidade. Ela se ajoelha diante dessa deusa de vida, dessa deusa que é a deusa do reino das emoções, que também é a deusa do desejo e da prosperidade, porque é tudo aquilo a que a gente dá valor. Então, enfim, ela, e é o alto valor também, né? Ela sai nesse jogo para dizer: você precisa ouvir seu coração, entender o que você quer mesmo. Parar de andar em círculos. O que você quer? O que seu coração te pede? O que você quer para sua vida? Quando você colocar os dois pés nesse compromisso afetivo, consigo, com o seu novo tempo, eu acredito que esses conflitos todos que a gente carrega, que ficam contaminando o nosso desejo, eu acredito que eles sofrem uma derrota. Eles ainda vão voltar, nossos fantasmas ainda voltarão, mas a gente vai lidar com eles a partir de um novo lugar que a gente está construindo para si, e que é um lugar verdadeiro, referenciado no nosso desejo, no nosso coração. Quando o 7 de copas sai, pode ser que você recorra à ajuda de uma mulher. Uma mulher que talvez tenha um conhecimento que você não tem. Pode ser que ela pode ser, por exemplo, uma orientadora, ela pode ser a sua psicóloga, ela pode ser uma cartomante, ela pode ser uma mulher que representa alguma coisa que vai te ajudar a virar a chave do desejo, que vai te trazer algum tipo de cura, de consciência, que vai fornecer algum tipo de ajuda para você virar a chave, virar a fase. Então, a Afrodite pode vir na nossa semana manifestada como uma figura feminina, a qual a gente recorre. Certo? E ela pode significar também um momento em que você reencontra o que você quer. Você sai daquela inércia, daquela paralisia, e você assume: não, eu quero fazer isso aqui da minha vida. É isso que eu quero para mim. Então, primeiro esse movimento tem que acontecer no coração, para depois você se sentir autorizado a ir lá construir caminhos. Então, o que eu acho que ajuda a gente a virar essa fase, além de entender algo sobre conflitos que a gente vem ignorando, para que a gente possa chegar a uma calmaria interior que está bloqueada no jogo porque o 6 de espadas está no não, né? Eu acho que o que vira de verdade é esse novo compromisso emocional consigo e com o novo tempo e com a vida que você está construindo para si. O que seu coração pede? Eu ontem atendi uma moça que ela e o namorado pararam de se falar 20 dias por uma birra. E eu não posso falar muito sobre o jogo, óbvio, eu só estou trazendo um exemplo. Falei: cara, por que você não fala com ele? Ah, porque ele que está errado. Ele que tinha que falar comigo. É verdade. É verdade. Mas ali valia a pena ela conversar. Alguém tem que ser maduro nessa história, né? Talvez ela tivesse que ser Afrodite para ele ou para si mesma. Isso foi ontem. Ela foi falar com o boy. Aí me mandou mensagem hoje, dizendo que ele estava achando que ela já estava com outra pessoa, etc, né? Ele também estava viajando na maionese sozinho. Então isso pode acontecer.
Não tem fórmula. Às vezes você precisa até para entender que não é mais aquela pessoa, por exemplo, né? De qualquer maneira, só é possível, depois de revisitar essa mulher chorosa em nós, só é possível virar uma chave quando ela entende alguma coisa sobre o futuro. Quando ela entende um compromisso daqui para frente. É preciso entender o que vem daqui para frente, o que você quer daqui para frente. Não dá mais para agir no passado. Esse tempo escapou das nossas mãos. Eu posso ressignificar o passado, mas eu não consigo alterá-lo nos fatos, alterá-lo substancialmente. Então esse jogo ele quer produzir essa guinada, esse compromisso com um novo tempo que vem através do desejo, mas isso acontece se nesse intervalo entre a mulher que não consegue virar o disco e a mulher que se compromete com seu coração e com seu livre-arbítrio, com a tarefa de criar sua vida, se no passo entre elas a gente se dispuser a refletir a respeito do que está oculto, do que a gente ainda não enxergou, do que a gente vem ignorando. E não se trata só de caminhar ciente dos conflitos e sossegar em relação a eles. É mais do que isso. Não é sobre os conflitos. É sobre os encontros, os desejos, os sentimentos, a vida fértil, a vida abundante. Tem que olhar para frente. É assim que a gente produz essa virada. Entendeu? E aí é isso. Vocês me desculpem não ter entregue essa mensagem antes, eu não aguentava, eu não consegui. Eu peço Pix espiritual. Peço que vocês mandem boas energias na minha direção, porque é isso, né? Jogar tem dessas coisas. Todo trabalho tem aí seus acidentes de trabalho, seus efeitos colaterais. E o meu, às vezes, é esse. A respeito de consultas com cartas, gente. Vocês sabem, eu já avisei aqui que eu estou colocando em ordem as consultas pendentes. Que aconteceu muita coisa. Né? Inclusive, eu adoeci vezes seguidas. E minha prioridade agora é colocar livros e consultas em ordem. Mas estou aceitando pedidos para as consultas da agenda de dezembro, que certamente vai atravessar janeiro, porque é final de ano, todo mundo quer jogar. Eu vou aceitar até segunda-feira pedidos de consultas, né, pagamentos, com os valores que estão rolando agora. Mas em dezembro as minhas consultas vão aumentar. Vão aumentar porque não aumentam há 5 anos. Então tá na hora, né? Tá na hora. Vocês estão acompanhando aqui há muito tempo. Vocês estão vendo que é cartomancia de alto nível. Também não vai ser nenhum valor bizarro, porque eu não tô aqui para isso. Eu não quero só atender mulheres ricas. Eu quero atender mulheres de todas as classes. Só que para que eu possa começar a amplificar atendimentos sociais, digamos assim, né? Atendimentos a um valor simbólico, eu preciso de uma infraestrutura, de investimento, de um capital que eu não tenho. Mas que eu terei. Meu acordo com Afrodite passa por isso aí. Então pensa sobre o que você merece. O que você merece? O que você quer de fato para si? Já é dezembro, eu sei que já é dezembro, mas eu vou aceitar até segunda. Tá? Então, se vocês quiserem consulta, e tem uma coisa muito legal também no meu trabalho. Estou puxando uma amiga para me ajudar, a Aimee, que é maravilhosa, uma gravidíssima, que vai me ajudar nesse trato com as pessoas, porque eu não... Chegou um ponto de mensagens, eu vivo há bastante tempo como a Xuxa na montanha de cartas. Então, não dá vazão uma pessoa atendendo tantas mensagens. Eu perco mensagens importantes, eu perco pessoas interessadas no meu trabalho, entendeu? Eu preciso de alguém para me ajudar a lidar
com isso, com essa demanda. E essa pessoa apareceu. Essa pessoa é ela, que é uma virginiana maravilhosa na arte de lidar com o público. Então, eu acho que eu preciso também, Brenda, porque é uma forma de compartilhar com outras mulheres que estão na luta também, sabe? Que estão na luta para ganhar dinheiro, para fazer o seu, que estão na luta pela autonomia, que estão mesmo superando essas histórias familiares brabas e se dando uma vida nova. É por isso que eu compartilho as fragilidades, assim. Acho que é importante, entendeu? Mas é isso. Que a gente possa compartilhar logo, logo as vitórias também. Elas estão vindo, estão sendo construídas. As minhas e as de vocês. Tamo junto, queridas. É nóis. Beijo. Ótima semana, ótimo final de semana pra gente. Hoje tem jogo. Eu tomei vacina ontem, eu não sei se eu vou poder beber hoje. Porém, tamo aí.